Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 742. Capítulo 23, livro dos médios, da obsessão. Então, aqui nós vamos dar sequência, porque Kardec, assim, ele diz aqui assim, ó, na questão 244 ainda. Ele diz aqui assim: assim o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele, então, que sucumbir, só de si terá que se queixar. Então, Kardec está dizendo que a única forma do ser, da pessoa se livrar, né, do predomínio dos maus espíritos, é o conhecimento do Espiritismo. Nós já dissemos isso no vídeo anterior, mas nós vamos tornar a repetir. Kardec, no princípio do Livro dos Médios, ele nos aconselha que devemos começar pela teoria e não pela prática. Pela teoria, como nós já dissemos, o espírita, ele consegue separar o joio do trigo, ele consegue entender o que significa impostor, obsessor, charlatão, mistificador, enfim. O iniciante, o espírita que começa pela teoria, ele consegue enxergar a obra do impostor, ele consegue enxergar as atribulações, enquanto aquele que inicia pela prática, ele não consegue, porque ele não recebeu instruções nenhuma. Cabelo parece estar incorporado. Cabeça não. Então ele não consegue. Então, aquele que tem conhecimento, né? Vamos dizer assim, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões desses espíritos. Aquele, então, que sucumbir, só de si terá que se queixar. Aqueles que têm conhecimento, eles se colocam em guarda contra esses espíritos. Aquele que não tem conhecimento, ele se sucumbe. Mas Allan Kardec aqui está dizendo que aquele que sucumbir, só de si terá que se queixar. Porque, como já dissemos em outros vídeos, não existe um ser em processo de evolução, principalmente no reino hominal, que não sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Então Kardec, ele continua. Regra geral,
Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium. Esse seja ou não seja médium, isso é relativo. Porque eu percebo que até Kardec, ele entendia, ou ele deixava, ou ele deixou dessa forma, para que pudéssemos raciocinar. Porque olha só para você ver aqui, que ele diz aqui, ó, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja médium. Então, dá de entender que Kardec, ele admitia que médiuns só eram aqueles que trabalhavam sua ou suas faculdades, seus dons mediúnicos. Então, por exemplo, eu tenho psicografia, eu tenho evidência, eu tenho audição, eu sou um médium para Kardec. Eu não tenho dom nenhum em exercício. Eu não sou médium para Kardec. Só que isso é psicologia, tá, gente? Por que é psicologia? Porque Kardec é que está certo. Ele é que está certo. Só que ele deixou dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Porque todos nós somos médios. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Todos nós nos encontramos, estamos sujeitos às influências, tanto perniciosas, né? Quanto as positivas, as negativas, as positivas. Todos nós que nos encontramos nesse processo de expiação e provas, em processo de evolução. Então, a de maior envergadura são os médios intuitivos e inspirativos. Porque quem nunca foi inspirado por seres da erraticidade ou intuído por seres da erraticidade, tanto seres positivos quanto seres negativos. Então, quer não, isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui? A pessoa crê, ele é influenciado pelos espíritos. Ele não crê, independe. Também ele é influenciado. Então você observa, na frase anterior, Kardec diz, seja ou não seja médium. Na posterior, ele já diz assim, creia ou não creia. Então já mostra que é generalizando. A escrita, psicografia, faculta o meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos se forem maus. Então, a escrita, a psicografia, é possível
através da escrita, você combater aquela impetulância daqueles espíritos, porque com mais facilidade, porque o espírito vem e escreve uma mensagem apócrifa, no outro dia outra mensagem apócrifa. Tem como você orientar o médium e tem como você trabalhar aquele médium até aquilo ser sanado através da escrita, ou que se conseguem com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem, porque existem motivos pelo fato das ações que desenvolve. Porque esses espíritos, eles não se encontram aleatoriamente ao nosso lado. Existe um porquê. Existe uma causa que nós vamos ficar sabendo praticamente em outros vídeos. Então é só você ver. Quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem, se bastante cego é ele para o não compreender, podem outros abrir-lhes os olhos. Porque tem muitos espíritos que eles são tão ignorantes, mas tão ignorantes, que eles não conseguem abrir os olhos do raciocínio, do bom senso, da prudência, da lógica. Eles não conseguem. E por esse motivo, continuam eles subjugando aqueles médiums, aquelas pessoas. Continuam eles torturando aquelas pessoas. Mas nós temos que entender que um dia tudo isso passa. Só que é preciso ter bastante paciência. Em resumo, o perigo não está no espiritismo. O perigo não está no espiritismo. Porque o espiritismo, na condição de ciência, ela vem, de fato, nos esclarecer, nos alertar com relação aos perigos que existem na surdina. Você entendeu? O Espiritismo vem nos esclarecer. O Espiritismo vem iluminar o nosso raciocínio, o nosso bom senso, a nossa prudência, para que possamos, a partir de então, seguirmos avante, né? Então, o perigo não está no espiritismo, né? Em si mesmo, pois que este pode. Nós temos que entender que a mediunidade, ela não é um atributo do espiritismo. As faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos, não são atributos do espiritismo. Nada é atributo do espiritismo. Você entendeu? Nada é atributo do espiritismo. Sabe por quê? Porque o espiritismo, ele é aquela ciência, a única, que nos esclarece, que nos consola, que nos mostra onde encontra-se de fato os embustes. Então, olha só para você ver. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo
preservar-nos do risco que corremos incessantemente. Tá vendo? O Espiritismo, ele nos orienta, ele nos esclarece a respeito dos riscos que corremos incessantemente. A revelia nossa, o perigo está na orgulhosa propensão de certos médios para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. E nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Então você observa, o perigo está na orgulhosa propensão de certos médios. É o orgulho, é a propensão de certos médios ignorantes por falta de conhecimento, né? Para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. Então, o médium nunca que deve se julgar instrumentos exclusivos apenas de espíritos superiores. Porque os espíritos que mais se sintoniza com os médios são os espíritos de baixo escalão, né? E nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender a tolices de que são intérpretes. Então, nem o médium e nem os espíritos ali naquele momento permite enxergar as tolices que eles cometem, né? Mesmo os que não são médios podem deixar-se apanhar. Então, nós já esclarecemos a respeito disso aqui, mesmo os que não são médios. Kardec, novamente, ele toca nesse assunto, mesmo os que não são médios, mesmo as pessoas que não são médias. Para Kardec, como nós já esclarecemos, para Kardec, médios são aqueles que exercem certas funções de acordo com os dons mediúnicos, né? De acordo com as faculdades que possui. E nós sabemos que isso é inexistente. Por mais que nós sabemos que Kardec está certo, que ele deixou dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Então, olha só para você ver. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece e que contra ele espalha subrepeticiamente a calúnia e tudo que a mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada a sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado de achar de defender-se e sucumbe. Então você entendeu, né? Essa pessoa é defamada, é caluniada, e essa pessoa entra numa certa crise e ela, né, numa questão assim, impossibilitado, se acha de defender-se e sucumbe. Então você sabe o que é sucumbir, né? Emancipa-se aqui do corpo físico um tempinho mais cedo. Mas, um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai. Não obstante, todos os ardes de que se vale, eis descoberto o perseguidor do pobre homem
que desde então pôde confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Então nós vamos hoje gravar só isso, já pro próximo dia.